Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 638, perda e suspensão da mediunidade, né? O cabelo parece estar incorporado, alguma coisa nele. Isso não melhora mais não. Só melhora depois que desencarnar. Porque aí não... Engraçado, apesar que eu já... não é bobeira minha. Tem nada a ver esse cabelo aqui com o cabelo de Fernando. Meu Deus do céu, o que eu fui pensar agora? Então, vídeo 638, o livro dos médios, capítulo 17, perda e suspensão da mediunidade. A questão, a pergunta de número 9, livro dos médios, né? Então, Kardec faz a seguinte pergunta: assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura da parte do espírito. Então, observamos aqui, façamos uma análise. A interrupção da faculdade mediúnica e não da mediunidade. Então, nós sabemos que a faculdade mediúnica é o mesmo, as faculdades mediúnicas, a faculdade mediúnica é o mesmo que os dons mediúnicos, é o mesmo que a aptidão, né? Então, assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura da parte do espírito. Aí os bons espíritos respondem assim: não, sem dúvida, pois que pode ser uma prova de benevolência. Então nós vamos dar sequência. Eu não vou comentar muita coisa aqui agora não. Por quê? Porque tem algumas perguntas mais adiante, onde nós vamos esclarecer itens que correspondem a essas perguntas aqui agora. Então não adianta responder aqui agora e depois lá na frente ter que responder a mesma coisa. Então aqui agora a pergunta de número 10. Por que sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? Olha que pergunta. Por que sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? Então os bons espíritos respondem assim: interrogue o médium, a sua consciência, e inquirirá de si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado, e terá resposta. Então, nada melhor que o próprio médium, nesse exato momento, não há necessidade nem de um pré-julgamento. O próprio médium mesmo, em sã consciência, que é muito difícil, se ele para-se e raciocina com prudência, com bom senso, de acordo com os desígnios das leis divinas, ele mesmo, ele pode interrogar ele mesmo, a sua consciência, e inquirirá de si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado, e terá a resposta.
Então é natural que todos nós trazemos em nossa consciência. Todos nós, se nós inquirirmos a nossa consciência, conseguimos sim uma resposta, né, a respeito do que nós temos feito, do que foi feito e por que está sendo feito daquela forma. Está tudo na consciência. O médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium? Na questão assim do auxílio. Kardec perguntando, né? Kardec perguntando: o médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium? Na questão do auxílio. Então, é lógico que Kardec, nós entendemos, devido ao nosso nível evolutivo, porque nós temos que entender uma coisa assim, ó. Existiu um período aqui na Terra, principalmente na época de Moisés, onde a lei era olho por olho, dente por dente. Bateu, levou, como se diz. E nosso Senhor Jesus Cristo é a lei do amor, é a lei do perdão, é a lei da aceitação, da humildade. Mas na época de Moisés, era a lei do olho por olho, dente por dente, a lei de talião. Como se diz, bateu, levou. Como sendo a primeira revelação, e os seres ali num processo muito primitivo ainda, muito ignorante, em partes, né? Porque nós sabemos de certas situações que nós não podemos revelar, passar adiante. Então, foi necessário olho por olho, dente por dente. Mas nós sabemos que depois veio a lei do amor. Mesmo assim, em meio à lei do amor, muitas pessoas ainda fazem justiça com as próprias mãos. Julgam, cobram, blasfemam. Aí você pode nos dizer assim, mas que tem a ver o que você está falando aí com a pergunta e a resposta dos bons espíritos? O que tem a ver é que naquela época de Moisés havia necessidade que a lei daquela forma fosse estabelecida para que educasse os espíritos daquela forma, os espíritos primitivos. Quando não precisou mais, veio a lei do amor. E depois, a 18 de abril de 1857, a terceira revelação na forma da doutrina dos espíritos. Então, as coisas de alguma forma mudam, mas de uma forma assim tão imperceptível que as pessoas não percebem. Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver o que você está falando com o que você está lendo no Livro dos Médiuns? Tem tudo a ver. Porque se nós pararmos para pensar, né,
O médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium? O médium que ficou impossibilitado de escrever. Então, até agora, tanto Kardec quanto os bons espíritos, eles insistem na perda e na suspensão das faculdades mediúnicas, que na verdade o tema é perda e suspensão da mediunidade. O que nós já esclarecemos que não existe a perda e nem a suspensão da mediunidade. Só que nós temos que respeitar como está aqui no Livro dos Médiuns. Porque entre o que nós estamos comentando aqui e o que está escrito aqui no Livro dos Médiuns, todos nós devemos permanecer com o Livro dos Médiuns e não com o que nós estamos dizendo. Ora, mas não com o que você está dizendo, Luiz? Sim. Por quê? Porque o que nós estamos dizendo é preciso que o ser esteja, que ele tenha uma bagagem evolutiva um pouco maior, para ele compreender, para ele entender. Entendeu? Como, por exemplo, só para você entender, nós ainda não terminamos ainda a pergunta número 11. Olha só para você ver, na pergunta número 12, Kardec pergunta-se com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade. O dom da mediunidade. É óbvio que nós devemos aceitar o que Kardec aqui está dizendo. Mas nós temos que entender que aqueles que se encontram em outros patamares evolutivo, eles sabem que Deus não outorgou de maneira nenhuma a certos indivíduos o dom da mediunidade. E sim, é um atributo ao espírito, ao ser que nessa faixa vibratória se encontra, onde a providência divina concedendo meios que os espíritos lute, batalhe e conquiste a mediunidade. Então a mediunidade ela não foi dada, ela não foi concedida, ela é conquistada pelos esforços próprios do indivíduo. Só que o que eu estou dizendo aqui é um absurdo no meio espírita. Mesmo os verdadeiros espíritas, eles podem pensar assim: você é um charlatão, um mistificador, um impostor. Você não sabe o que você está dizendo. Eu não me preocupo com quem pensa isso. Porque eu tenho facilidade de estudar nos departamentos espirituais. Lá eu aprendo de uma forma diferente que está aqui no Livro dos Médiuns. Eu tenho que aceitar como está aqui no Livro dos Médiuns. Eu tenho que aceitar, porque eu também faço parte
vamos dizer assim, desse CRAM, né? Eu também me encontro aqui em processo de evolução aqui na Terra, então eu não posso criar transtorno. Nós temos que entender que no livro dos médiuns está de uma forma de acordo com o nível evolutivo do ser que aqui na Terra se encontra. Só que o que leva a pessoa a entender o que eu estou dizendo aqui, nós estamos dizendo, é a evolução. É a bagagem que o espírito traz de vidas passadas e dos estudos nos planos mais elevados. Então, foi o que eu disse. Muitas pessoas podem achar que o que nós estamos dizendo aqui é um absurdo, mas eu não me preocupo com isso. De forma que muitas coisas aqui, eu confesso que eu tenho uma dificuldade imensa para esclarecer. Você sabe por que eu tenho uma dificuldade imensa para esclarecer? Porque eu aprendi de uma forma, em outras existências, trago de uma certa forma na minha bagagem evolutiva, e aqui eu deparo com o mesmo item, só que de uma forma diferente. Aqui está certinho, de acordo com o nível evolutivo do ser que se encontra na Terra. Quando o ser evoluir, ele vai perceber, ele vai ver que Deus, a providência divina, não outorgou, você entendeu? Mediunidade, não deu a uns, a outros, e a outros não, concedeu, entendeu? E sim, nascido de mulher aqui na Terra, todos somos médios. Todos somos médios. Façamos uma comparação da seguinte forma. Para se viver aqui na Terra, o indivíduo necessita de oxigênio, não é? Então, nasceu aqui na Terra, todo mundo é médium. Só que existem uns mais sensitivos, outros menos. Mas isso não quer dizer que ele não é médium. Uns são assim mais ostensivos, uns captam mais, outros menos, outros possuem faculdades mediúnicas já no estágio mais elevado em questão de educação do médium, porque nós temos dito aqui que o médium é que tem que auto se educar. Então, nós aqui respeitamos, mas nós tentamos mostrar o que aqui na Terra ainda não existe, como, por exemplo, aqui na Terra pregam-se que é preciso desenvolver a mediunidade. Que o médium tem que desenvolver a mediunidade. O médium tem que desenvolver. Enquanto nós aprendemos, né, no plano espiritual, nos cursos, que não existe desenvolvimento de mediunidade.
e sim o médium é que precisa se educar, principalmente na doutrina dos espíritos, onde ele conquista através do conhecimento disciplina. Porque a mediunidade em si ela é neutra. Ela atende tanto o negativo quanto o positivo. É neutra. Mas nós respeitamos. Por quê? Devido ao nível evolutivo. Então, às vezes aqui, nos sentimos assim, com a grande dificuldade para esclarecer certas coisas que foi deixada por Kardec e pelos bons espíritos. Por que dificuldade? Por falta de termo condizente a adequar ao nível evolutivo da humanidade. A forma como deixada por Kardec e pelos os bons espíritos. Mas isso é relevante, né? Depende da causa da interrupção. Interrupção. Não existe essa interrupção. Que tem por fim a miúde deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois de vos terem dado conselhos, a fim de que vos não habitueis a nada fazer senão com o nosso concurso. Se este for o caso, ele nada obterá recorrendo a outro médio, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que queirais. Ainda por essa razão é que os que não são médios, esse termo é inexistente, os que não são médios. Então aqui os bons espíritos, eles, vou usar esse termo só para você entender, eles aqui de uma certa forma, eles nos passam um conhecimento, eles nos passam algo de que só aquele que psicografa, só aquele psicofônico, só aquele que é médium. Então, por exemplo, você não é médium enquanto você não desenvolve, enquanto você não desenvolver um dom mediúnico. E não é assim. Porque a mediunidade, ela independe dos dons mediúnicos. A mediunidade independe das faculdades mediúnicas. A mediunidade independe das aptidões. Você entendeu? Só que o que nós estamos dizendo aqui, para muitos, isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque muitas pessoas pregam os olhos nas obras básicas e decoram as obras básicas como se fosse um pastor evangélico. Mas é como se fosse um robô, é um robótico. Decora, mas não assimila, não raciocina com bom senso e com prudência. E como os evangélicos, com todo respeito, esses espíritas, eles acreditam na palavra. Eles acreditam no que está escrito. Então, o que está escrito aqui é o que eles acreditam e pronto. Mas eles não raciocinam. Vamos pensar assim, se uma colocação aqui da seguinte forma se encontra:
não existe a imortalidade da alma. A pessoa sai pregando para todo mundo que não existe a imortalidade da alma. Mas por que não? Por que não existe, companheiro? Porque no livro dos médiuns está escrito que não existe a imortalidade da alma. Porque a pessoa pregou-se ali naquele termo, não raciocinou e passou adiante. As pessoas não se dão o trabalho de raciocinar. É uma preguiça tamanha que, olha, é de dar dó. Então, o que nós estamos narrando aqui, para muitos é um absurdo. Para muitos que se dizem espíritas, conhecedores da doutrina espírita, isso aqui é um absurdo. Mas você acha que eu estou preocupado? De forma nenhuma. Então, se este for o caso, ele nada obterá recorrendo a outro médium, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigados a fazer o que queirais. Ainda por essa razão é que os que não são médios nem sempre recebem